Fala pessoal, tudo bom? Mais um capítulo do Coelho Cast das eleições 2024 e hoje eu tenho o prazer de conversar com ela, que é a nossa vereadora de Junqueirópolis e candidata à reeleição, Terezinha Regodança. Tudo bom, Tê? Muito bom, Ricardo. Estou um prazer estar aqui. Estou muito feliz de participar aqui do podcast. E eu sou a Terezinha, né? Você, Ricardo, é um nome que me cativa. Meu filho e meu neto também chamam Ricardo. E eu agradeço esse meio de comunicação, de poder contar aqui a minha história, de poder participar. Agradeço de coração todos que estão assistindo, tá bom? Então você tem um filho e um neto chamado Ricardo. Isso. Que nome lindo, né? Não é? Minha eu mãe gosto diz que é muito. lindo. É lindo, bicho, muito lindo. Então, eu gostaria que você ficasse à vontade, tá? Seja bem-vindo ao nosso podcast. E eu gostaria também de começar contando a sua história um pouco antes, né, da Terezinha de hoje. Vamos voltar lá para a infância. Sim. Conta quem é a Terezinha. Pois é, a Terezinha não teve uma infância assim, também só de felicidade, não. Olha, eu venho de uma família muito humilde. Terezinha vem de família muito humilde. Passamos também muita necessidade de criança. Eu estudei sempre, eu nasci aqui em Junqueirópolis, cresci aqui em Junqueirópolis. Eu nasci em 1957, no bairro Salgado Filho, mais precisamente, tá? E estudei aqui, de primeira a quarta série estudei hoje a escola pecuária, naquela época chamava segundo grupo escolar. Depois, naquela minha época, eu vou contar uma coisa que eu acho que vocês nem sabem disso. Existia admissão para a gente entrar para a quinta série. A gente não terminava o quarto ano do grupo, a gente falava grupo naquela época. Então a gente não terminava a quarta série e ia direto para a quinta série, para o ginásio, chamava ginásio. E aí tinha que passar numa prova, é tipo um vestibular hoje. E aí você tinha que passar nessa prova para poder, não tinha vaga para todas as crianças. Por isso, naquela época, muitas crianças paravam de estudar. E aí a admissão era particular. Você fazia um ano, se você não passasse na prova direto, tinha os alunos, as crianças que da quarta série faziam a prova de admissão e já entravam direto. Mas nem todos conseguiam. Então tinha um ano de admissão. E essa admissão tinha um professor particular que dava as aulas normalmente na casa deles. E eles cobravam. Então não era toda criança que podia pagar. E aí ele estudava um ano ali particular com esse professor e depois no final do ano eles prestavam a prova de admissão, para ele poder ter acesso à quinta série, poder entrar na quinta série e fazer o ginásio. Então eu peguei essa época. E justo na minha época, Ricardo, eu vou me emocionar, porque na minha época meu pai estava desempregado. Quando eu terminei o quarto ano do grupo, meu pai ficou uns 2 anos desempregado. Porque a máquina, ele trabalhava em máquina de beneficiamento. Aquele tempo das máquinas de café, que hoje a gente vê esse monte de prédio fechado, que eram as máquinas de beneficiamento, de café, de arroz, porque aqui é a cidade do café. Eu ainda peguei um pouco desse tempo, sabe? E aí o patrão do meu pai faliu e fechou a máquina que meu pai trabalhava. E meu pai ficou um tempo desempregado, com 5 filhos. Nós éramos de 5 irmãos, né? Todos pequenos. E foi uma época muito difícil na minha vida, tá? Por isso que hoje a minha luta é por geração de emprego. Porque um pai de família tem que ter a honra de conseguir tratar a sua família com o seu próprio trabalho. E eu passei por essa necessidade, eu passei por isso. Então eu ia parar de estudar, voltando no tempo quando eu terminei o quarto ano do grupo. Eu ia parar de estudar porque minha mãe não tinha condição de pagar o professor particular. Mas minha mãe sempre lutou para nós estudarmos, porque ela sabia, minha mãe era esforçada. Minha mãe era uma guerreira. Ela sempre quis que nós estudássemos, porque ela sabia que era através dos estudos que nós conseguiríamos ter uma vida melhor, uma vida diferente da deles, do meu pai e da minha mãe, que eles também não tiveram oportunidade de estudar. Então, eu parei. Ia parar de estudar, não tinha condição de pagar o professor, etc. Inclusive, eu fui morar com os meus avós. Enquanto isso, eu ia parar de estudar, minha mãe falou, então você vai ajudar o vô e a avó. Fui ficar na casa dos meus avós. Mas, graças a Deus, Deus sempre foi muito presente na minha vida.
Passou uma semana, mais ou menos, só. E um dia, porque meus pais eram de um tempo que todos os dias, ele trabalhava no serviço pesado, mas todos os dias à noite ele ia ver o pai e a mãe dele. Por isso nós temos também esse amor, esse afeto de família, nós temos também. E aí chegou um dia à noite lá, minha mãe falou assim: Terezinha, arruma suas coisas, você vai voltar para casa hoje. Você vai voltar com a gente, porque você vai voltar a estudar. Tinha um colega, meu irmão mais velho já estava ficando mocinho, e minha irmã, nesse tempo. E tinha um amigo deles, que estava no último ano do normal, e ia dar esse curso de admissão pela metade do preço que os professores na época cobravam, né? Eu não lembro o dinheiro da época, Ricardo, mas naquele tempo era 10. Eu não sei se era 10 reais, 10 do que era naquele tempo. Era 10. Eles cobravam. E ele ia cobrar 5, né? Aí minha mãe falou assim: a mãe vai lavar roupa para fora, a mãe vai fazer o que precisar, mas você vai estudar. Meus irmãos já estavam no ginásio, já estavam encaminhados. E eu voltei e fiz a admissão com o meu professor, Luizinho Moreno, o meu professor. E eu passei, no final do ano, passei na prova da admissão e eu continuei estudando. E aí eu estudei, terminei o ginásio. Aquela escola Idênio Rodrigues dos Santos era SENE, né? Que chamava naquele meu tempo. Eu fui da primeira turma que foi estudar no SENE. Quando inaugurou o SENE, eu estava lá. Se não me engano, 1975. Não, foi antes. Acho que foi 71, 75, acho que eu acabei o colegial. Não estou bem certa nas datas agora. Mas aí eu fui estudar. Terminei o colegial lá. Aí eu vou voltar um pouquinho para trás, para contar de quando eu comecei a trabalhar. Isso. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E minha mãe foi encaixando, nós todos em trabalho, sabe? E depois meu pai passou num concurso de serviços gerais da prefeitura e foi trabalhar na prefeitura. Aquele sufoco já foi passando. Meus irmãos mais velhos começaram a trabalhar e um foi encaixando o outro. Meu irmão mais velho, Carlinhos, foi trabalhar no fórum com o doutor Duvaldo, no cartório. Depois o doutor Duvaldo gostava tanto do trabalho dele, já falava: traz outra irmã. Depois, quando precisava de outro funcionário, traz mais outra irmã. E nós fomos todos trabalhando. Teve uma época que todos nós trabalhávamos no fórum. Só voltar um pouquinho. Você é chamada de Terezinha por quê? Por causa que é a mais nova? Não, é o meu nome mesmo. E Terezinha é Terezinha o seu nome. No registro. Como que é seu nome completo? Eu sou Terezinha de Lourdes Freitas Regodanço. Eu sou Terezinha mesmo. Só que naquela época que eu era criança, muitos e na família me chamavam de Eza. Os meus apelidos eram esse. Isso. Mas depois de um tempo acabaram esses apelidos. Eza por quê? Porque meu pai me falava Tereza. Meu pai falava Tereza e os irmãozinhos não sabiam falar e falava Eza, só falava o final. E ficou Eza na família, meus primos até hoje chamam de Eza. Os primos, né? Só pode, por gentileza, falar o nome completo dos seus pais e seus irmãos também, se puder. Legal. Muito bem. Meu pai, João de Freitas, saudoso já, meu pai João de Freitas. Minha mãe, Florinda de Abreu Freitas. Aí nós somos 5 irmãos. Antônio Carlos de Freitas, Maria Aparecida de Freitas, Lúcia Maria de Freitas, Terezinha de Lourdes Freitas e Sônia Aparecida de Freitas, tá? E nós todos os irmãos vivemos essa mesma expectativa aí de vida. Fomos trabalhando e estudando. Aí na sétima série eu passei a estudar à noite, no curso noturno, para trabalhar. Aí fui trabalhar no cartório de registro civil, tá? Trabalhei no cartório de registro civil até de 1971. Os 13 anos que você falou que começou trabalhando era do quê? No cartório de civil. Já com 13 anos você começou no cartório? Naquele tempo não tinha, entrava tudo criança nos trabalhos, não tinha o ECA ainda. Não, mas é bom. Eu falo que formava muitas crianças, tiravam da rua e ajudavam os pais, né? Não exploravam, ninguém explorava os filhos, nada, era serviço leve, tranquilo. Trabalhar no cartório, tá ótimo. E aí eu fui trabalhar e estudar já à noite, na sétima série. Eu tinha os irmãos mais velhos para voltar de noite, tudo, então não tinha problema nenhum. E naquele tempo não tinha tanta falta de segurança, não tinha tanto problema com questão de segurança, sabe?
E aí estudei, da 7ª até terminar o colegial à noite, lá no SENE, que hoje é a Escola Idene Rodrigues dos Santos. Depois eu fui fazer a faculdade de Direito em Tupã. Foi outro tempo. A faculdade de Direito em Tupã, naquela minha época, a gente ia de trem. E longe, né? Longe. E de trem, o trem funcionava ainda. Nós pegávamos o trem 4h30 da tarde. E nós íamos até Tupã e pegava o trem lá quase umas 11 horas. Nós chegávamos mais de 1h da manhã. Não tinha turma para dar esses ônibus lotados que hoje lotam, sabe? Para dar turma para estudar. Isso foi o primeiro ano da faculdade. No segundo ano, já formaram uma turma para fazer ônibus. Sabe de onde o ônibus vinha? De Panorama. Ia pegando em todas as cidades os alunos para completar uma turma no ônibus e até Pacaembu. E atrasava direto. Mas já foi legal. O ônibus, aí quando começou a correr o ônibus, facilitou. Nós já chegávamos um pouquinho mais cedo de volta, né? E já melhorou bastante. Mas para você ter uma noção de como eram poucos os alunos, as pessoas que faziam faculdade naquela época, para formar um ônibus para estudar, para ir levar para a faculdade em Tupã, passava em todas essas cidades para lotar um ônibus. Depois dali uns anos, eu vi a lotação dos ônibus aqui nos pontos de ônibus para levar para a faculdade, antes de ter Dracena, Damantina, porque isso foi tudo muito mais recente, né? E naquela época, Tupã era o lugar mais fácil para fazer direito. Ninguém ia para Prudente, porque não tinha ainda essa vicinal de Irapuru, tinha que ir por lá, acho que Venceslau e tal, era muito mais longe estudar em Prudente. Então, Junqueirópolis, Dracena, o pessoal aqui todo da região ia para Tupã fazer a faculdade de Direito, tá? E aí eu fiz a faculdade de Direito em Tupã, formei em 1979, né? E fui trabalhando no cartório de registro civil até 83. Em 83 eu tinha passado num concurso da educação. Eu passei um concurso público da educação, mas é cargo administrativo. E eu saí do cartório de civil e fui trabalhar, naquela época estava melhor um pouquinho, fui trabalhar na educação, na escola pecuária. Trabalhei de escriturária ali na secretária, 5 anos. Mas quando eu fui fazer a faculdade de Direito, o meu sonho, porque eu já trabalhava no fórum, né? Era ser promotora de justiça. E essa questão de justiça sempre teve na minha veia. Eu sou uma pessoa que eu não Quando você começou a fazer direito, você já queria ser promotora? Já era uma coisa que já estava assim alimentando. Era um sonho já. Era sonho. Eu já trabalhava no fórum, eu via o trabalho do promotor e tal, né? Eu sonhava em ser promotora de justiça. E eu sempre tive essa coisa de justiça, né? De ser uma pessoa justa. Se é uma coisa que me fascina, é justiça. Ver a coisa justa. Eu não consigo me calar diante de injustiça. Se eu ver, pode não ser comigo, mas se eu ver acontecer uma coisa, que eu ver uma pessoa ser injustiçada, eu não consigo me calar. Eu vou na defesa dessa pessoa, tá? Uma coisa que não me cala é a injustiça. E aí eu queria ser promotora. Só que nesse meio de caminho, eu casei. Quando eu já estava no último ano da faculdade, aí eu casei, já vieram os filhos. Peraí, quero saber como você conheceu. O Celso já estudava também odontologia em Lins, mas ele era daqui de Junqueirópolis, né? Nós éramos os dois daqui de Junqueirópolis. E nós nos conhecemos aí nas baladas, nos barzinhos. Da escola? Não, porque nós já estudávamos faculdade para fora, né? Mas não pegava o mesmo ônibus? Não, ele ficava lá, porque odontologia era durante o dia o curso. Ele só vinha finais de semana. Então ele estava morando lá em Tupã? Em Lins. O Celso estudava em Lins. Mas como que você em Tupã conheceu ele? Mas nós morávamos em Junqueirópolis, tinha os fins de semana, né? Entendeu? Ele morava aqui, eu também morava aqui. Então nós nos conhecemos aqui. Porque a gente só saía de fim de semana, né? Aí, naquele meu tempo, vocês não sabem disso. Você perguntar para os seus pais, acho que eles vão lembrar. Tinha muito bailinho, brincadeira dançante que chamava.
Naquele tempo não falava baile, a gente falava brincadeira dançante, com conjunto, tal. Nós tivemos a felicidade de viver um momento da nossa juventude de muita calmaria, o pessoal aproveitava a vida, mas sabia aproveitar a vida, ninguém ultrapassava, ninguém... Era mais sadio. Era mais sadio. Agora, essa é a palavra certa. Era tudo muito sadio. A juventude vivia a sua juventude, aproveitava a vida mais sadiamente, sabe? Não tinha tanta maldade. Não. Tinha um negócio da paquerinha, de troca de olhar. Exatamente. Hoje em dia não, o negócio é tudo rápido, é tudo fácil. Era muito legal. Então, além das brincadeiras dançantes nos clubes, tinha nas casas dos amigos também, nas casas, inclusive às vezes da nossa também. Brincadeira dançante. A gente colocava uma vitrola lá para tocar e o pessoal dançava. Era muito legal, muito divertido. Era um de cada vez, desafiava o outro ali para dançar? Você tirava para dançar, mais amizade, ou às vezes ali já rolava uma paquera, mas muitas vezes você dançava com um amigo mesmo, sabe? Era muito sadio e muito divertido. E era onde a gente aproveitava a nossa vida aqui em Junqueirópolis, assim. E o seu... final de semana. O Celso, né? Sim. Quem que tomou a iniciativa? Quem que chamou a primeira atenção do outro? Na verdade foi uma amiga nossa comum. Ela foi o pivô. Ela, um dia eu comentei com ela, sincerada, eu não estava namorando, né, naquela época. E comentei com ela do nada, assim. Eu falei assim, se o Celso não estivesse namorando, numa dessas brincadeiras dançantes, na casa de um amigo. Mas ele tinha uma namorada na época. Mas ele estava sozinho nesse bailinho, nessa brincadeira ele estava sozinho. Mas eu sabia que ele tinha uma namorada. E ali eu falei pra minha amiga, se o Celso não estivesse namorando, eu ia paquerar com ele. E ela não falou pra ele. Vixe. Aí terminou o namoro lá, e aí ele já veio falar comigo. Quando ele soube, ele já na hora ficou interessado. Aí ele veio falar comigo, já foi tudo muito, assim, no outro dia, naquele mesmo final de semana, foi tudo muito rápido. E ali nós começamos a namorar, tá? Namoramos, nós não namoramos muito tempo não, nós namoramos, acho que 1 ano e pouco só, e nós casamos. E casamos, estamos juntos até hoje, 45 anos de casamento. Tá? Que maravilha. Graças a Deus. Aí tivemos os filhos, né? Teve a Letícia depois o José Leonardo. Não sei se você conhece todos eles, o Celso Ricardo você conhece, só né? Só ele. Então. Bom, eu acho que sim, pode ser que eu conheça de vista. Isso. O Zé Leonardo é médico e hoje ele mora em Campo Grande. Aí, aquele plano de ser promotora de justiça deu uma acalmada. Deu uma adiada. Deu uma quietada, que vieram os filhos, né? Mas nunca foi esquecido. Depois de 10 anos que eu terminei a faculdade, eu voltei a sonhar com esse projeto. Foi no ano de 89. Eu terminei a faculdade em 89. E em 89, o Celso me deu todo o apoio. Mas eu já estava afastada tinha terminado a faculdade. E direito é uma coisa que muda constantemente, tá? E está sempre mudando as leis, já tinha muita novidade. Tinha, inclusive, a nova Constituição entrado em vigor, em 88. Verdade. A nova Constituição é de 88, tinha entrado em vigor, tinha mudado muita coisa. E aí, eu tinha que fazer um curso. E esse curso bom era o Damásio, em São Paulo. E o Celso falou, vai que eu vou bancar. E eu cuido das crianças aqui. Nós tínhamos, na época, uma empregada que morava em casa. E ela me ajudava bastante com as crianças, não teve problema. Meus pais também, minha mãe ainda estava muito disposta, tinha muita saúde, me ajudou muito com as crianças, né? E aí eu fui morar com uma tia em São Paulo e fazer o cursinho do Damásio. Não era fácil, porque era longe. Esse curso do Damásio é muito famoso. É muito famoso. Foi um divisor de águas na minha vida, né? E aí, esse Damásio, eu cheguei a fazer, só que para nós aqui é tudo muito longe. Essa distância, essas coisas, e a gente com filhos, com crianças. Eu cheguei a passar com 1 ano de cursinho, tem gente que fica anos fazendo cursinho. Mas com 1 ano de cursinho, eu cheguei no oral do Ministério Público. Como você tem que fazer as provas escritas, passar no escrito, então, são várias fases. Isso. E vai pro oral. Que é a segunda fase. Tal, é a segunda fase, depois vai pro psicológico, né? Não, vai pro psicológico primeiro, depois que vai pro oral. Então, são 3 fases o processo. E eu cheguei, e
eu cheguei a colocar um pé lá dentro. Eu estava muito bem, eu estava muito preparada, e eu achava, né? Preparado assim, porque nunca a gente sabe tudo, não. Quanto mais você acha que sabe, você não sabe. Direito é assim. Quanto mais a gente acha que sabe, é aí que a gente para, ai, não, acho que eu não sei é nada. Mas eu já estava passando bem na primeira prova, no escrito. Eu tinha a prova de redação. Ah, tem 2 provas escritas para depois chegar no oral. Agora eu tô lembrando melhor. Porque a primeira é de teste. Primeiro você passa uma prova de múltipla escolha, né? Depois você vai para a segunda fase, que é uma prova dissertativa. É. Aí a prova dissertativa, você tem que descrever sobre um tema, você tem que fazer uma peça, Nossa. né? Tipo uma ação que você vai entrar, ou tipo uma representação. Você tem que fazer uma peça. Depois você passa nessa segunda fase que você vai pro oral. E eu cheguei até no oral. Mas o oral é uma prova muito subjetiva. Até que as provas escritas, eles avaliam conhecimento. Aí na prova oral é muito subjetiva. Então a gente não sabe o que acontece. E eu lembro que naquela época eu dei uma desanimada quando eu fiquei, porque eu achava que eu ia conseguir. E eu dei uma desanimada e acabei desistindo. Eu não fui tentar de novo. Eu sei que muitas vezes as pessoas precisam fazer. Eu conhecia gente daqui, próximos meus, que fez 3, 4 provas para poder entrar. Que chegou no oral 3, 4 vezes. Né? Mesmo assim, eu achei que estava muito longe, cansado de ficar longe das crianças e tal. Porque na mesma época que eu fiz o oral, eu fiz a prova de oficial de justiça em Dracena. E como eu passei na prova de oficial de justiça, passei em segundo lugar, porque eu estava preparada, porque cai matéria de direito também, né? E eu fiquei muito feliz. Naquela época já era um cargo bem remunerado, e eu fiquei contente. Era aqui pertinho, era para Dracena, eu só tinha que viajar até Dracena, e eu acabei desistindo. Foi aí que eu decidi desistir, eu desisti de continuar. Eu falei, eu já estou satisfeita aqui, estou pertinho dos meus filhos, estou perto da família, e eu desisti. Mas o cargo de oficial de justiça me dava esse retorno que eu queria de justiça. Eu ia cumprir os mandatos, mas eu nunca precisei brigar, trombar de frente com as pessoas. Eu explicava, eu tenho esse meu jeito calmo, eu gosto de resolver as coisas no diálogo, sabe? E eu dialogava, eu fazia as pessoas entenderem que onde que ele estava errado, ou se ele achava que não estava errado, o que ele podia fazer, eu explicava, para procurar advogado, os meios, o que ele poderia fazer para se defender, para ele resolver a situação, né? Então eu nunca tive inimigo por conta disso, viu? Nunca tive inimigo. Só um caso que ficou na minha história, que eu já podia ter aposentado, bem, já estava nos meus finalmente, e foi uma das coisas que mais favoreceu para eu me aposentar. Quando eu tinha 51 anos de idade, eu poderia ter me aposentado. Poderia ter me aposentado com 51. Mas eu continuei trabalhando até 59. Mas quando eu estava amadurecendo a ideia de aposentar, eu tive um problema sério no cumprimento de um mandato, que era uma busca e apreensão de um caminhão lá na usina. O caminhão estava lá na usina Rio Vermelho. Eu trabalhei no escritório e eu fazia o suporte para os localizadores. Que eles chamavam, né, quando achavam o veículo, chamavam o oficial de justiça. E uma vez, quando a gente foi apreender um carro, o oficial de justiça acabou indo na frente do representante do banco. Chegou lá, o cara estava armado, deu 3 tiros nela. Uma senhora de idade. Ela era oficial? Ela era oficial de justiça. Morreu? Morreu e graças a Deus o cara fugiu depois que chegou o nosso colega de trabalho, que era o localizador. Então, você me falou, eu lembrei na hora disso. Foi muito trágico, muito... Traumatizante, né? Então, eu fiquei traumatizada nessa época também, porque não foi nem comigo, mas exatamente isso que você falou, o localizador. O localizador localizou o caminhão, ele estava lá na usina Rio Vermelho, e eu fui para cumprir o mandato com o representante do Bradesco, que era para o Bradesco o caminhão, né? Nós nos dirigimos para lá, e o localizador, ele era corajoso. E ele pulou dentro da cabine do caminhão com o rapaz dirigindo, que eles iam tentar fugir com o caminhão. E nisso, eles pegaram ele de... o
motorista. Tinha uma pessoa aqui em Junqueirópolis que ela trabalhava em defesa desses financiamento que não pagavam e tal, ela ajeitava e eles ligaram, enquanto nós negociamos lá que tinha que descarregar o caminhão e tal, eu sei que chegou essa pessoa lá, inclusive ela levou processo depois, também respondeu o processo, e chegou com outras pessoas lá, e foi aonde teve essa violência. E no que estava tendo a violência com o rapaz, eu saí correndo em direção à guarita lá, porque nós estávamos naquele pátio na frente da guarita, fora já com o caminhão. E eu saí correndo pedindo socorro lá pra guarita, e o localizador conseguiu se safar da mão lá dos agressores, pegou o carro dele e foi perseguir o caminhão, porque o caminhão estava fugindo. E ele era muito corajoso, esse localizador. Devia ter pedido suporte da polícia. Então, mas aí até chegar lá no Rio Vermelho, nós pedimos ali tá? Nós pedimos o suporte para a polícia. Mas quando a polícia chegou, já tinha desaparecido o caminhão e tudo, sabe? Então foi uma coisa que eu fiquei traumatizada. Depois foi tudo resolvido. Porque as pessoas, o dono do caminhão era de Junqueirópolis e também não ia querer se sujar. Mas a moça respondeu o processo, tudo, chegou a ser presa na época. Porque foi uma afronta muito grande à justiça. Porque o oficial de justiça, ele representa o juiz, né? Ele Sim. É o juiz longa manos, é a mão longa do juiz. Quando eu tô lá... E o localizador representa o banco. Quando eu tô lá cumprindo um mandato, eu sou o juiz lá. Sim. Eu sou a mão longa do juiz, né? Então o juiz também se sentiu muito ofendido com esse atrevimento e aí... resolveu assim, ela respondeu o processo, cumpriu uns dias de prisão e o rapaz procurou o banco, negociou e foi resolvido. Depois foi resolvido, tá? Mas eu fiquei traumatizada nessa época aí e foi uma das coisas que mais amadureceu a minha vontade da aposentadoria. Porque eu tava tranquila, tinha 59 anos, Isso hoje eu já tô com começou 67 a passar pela também. sua cabeça o risco que você poderia estar correndo. Exatamente. Exatamente. Todos esses riscos. Eu também, outra coisa paralela com a minha vida particular, que eu também não falei, foi serviços voluntários. Paralelo com a minha vida, eu tinha a família, eu tinha o trabalho, mas eu sempre tive uma vida de serviços voluntários que eu prestava, né? Eu fui voluntária no Lar do Menor, eu fui voluntária no Lar Santa Terezinha, e eu participo de Festa de Santo Antônio, sou voluntária como comissão organizadora da Festa de Santo Antônio. Já nós fizemos esse ano a 11ª Festa de Santo Antônio. E eu estou lá desde a primeira, né? Isso são trabalhos que são envolvidos pela Igreja Católica, né? São trabalhos deles voluntários. Isso. Né? Isso. E que a gente vai exercer no paralelo. Instituição. A Festa de Santo Antônio a gente arrecada recursos, né? Pro Lar Santa Terezinha e pro Lar Santo Antônio, que é o asilo. Então eu sempre fui motivada por esses serviços voluntários também, para manter a igualdade das pessoas, para resolver esse problema de injustiça social. Ajudar aqueles que mais precisam, né? Isso é importante. Exatamente. E foi isso ao longo dessa minha vida de igreja que foi tocando meu coração, que agora eu vou chegar onde eu fui comovida e fui chamada para entrar na política. Porque então eu tenho que fazer essa pergunta para você, que é a pergunta que a gente faz padrão. Certo. Né? Por que e quando você se interessou pela política? Exatamente. Tá aí a resposta agora, vai. Tá, foi tocando meu coração ao longo desse desenvolvimento com atividades sociais, com resolvendo com a igreja também tocava muito o coração da gente. Eu participava de reuniões de assembleia, que é nível diocesano, tudo, e falava que o cristão tem que estar engajado em tudo, o cristão, e isso foi chamando muito meu coração. Retiros que eu participava, teve um retiro que eu participei, onde a gente tinha o crachá, né, e com o nome, e aí a palestra lá do retiro era Os Planos de Deus. E depois da palestra, de muito falar da palestra, o palestrante olhava para as pessoas, um ou outro assim, e chamava pelo nome do crachá. E aí falava assim: fulano, você me ama? Como se ele fosse Jesus, né? Fala assim: cuida do meu povo. E a hora que ele falou no meu crachá, olhou e falou: Terezinha, você me ama? Cuida do meu povo. Então eu já estava assim muito envolvida com essa questão, sabe?
isso aí foi uma das coisas que me chamou a atenção. Então eu vou fazer uma outra pergunta também, porque a gente tem um tempo limitado. Caso reeleita, o que a população de Junquerópolis pode estar esperando de você? Eu tento representar a mulher, eu luto por políticas públicas em favor da mulher. Eu represento o idoso, como eu já te falei, eu estou nos meus 67 anos, então também vou lutar por políticas públicas pelo idoso. Eu tenho um pequeno comércio, eu me sinto representante do comércio também, dos comerciantes, tá? E principalmente, que são as minhas bandeiras, que é a injustiça social, essa questão social. Eu luto por dignidade humana, eu luto por qualidade de vida, dignidade. Então, eu englobo, assim, em dignidade de vida, a gente engloba tudo. Eu englobo trabalho, geração de emprego, as pessoas, como eu já te falei anteriormente. Eu vejo que um pai de família, uma mãe de família, ele tem que ter a honra de conseguir sustentar a sua família com o suor do seu trabalho. Sem precisar ficar mendigando aqui, mendigando ali. Sim. Eu vi nesses 4 anos que tem pessoas que tem que ficar pedindo aqui, pede ali, pede aquilo, pede o outro. Não tem, é conta de água, é conta de luz, ele não tem como pagar, é cesta básica. As pessoas têm que ter essa honra de não precisar, ele trabalhar para ele se sustentar, para ele se manter. Eu luto por casa popular, as pessoas têm que ter eu falo que é o sonho da casa própria. Toda família tem que ter a sua casa própria. Então é isso que a gente luta por. Quando eu falo em dignidade, dignidade é isso, a pessoa ter trabalho, ter uma casa para morar, sabe? Ter saúde de qualidade na sociedade, ter educação de qualidade para os seus filhos, sabe? Eu, Ricardo, continuei aqui, como eu te falei, nasci aqui, casei, fiquei aqui, mas teve muitos amigos que nessa estrada aí que estudaram comigo que precisaram ir embora. Os coleguinhas dos meus filhos também, tá? Precisaram ir procurar trabalho, procurar estudo para outro lugar. Eles saem para estudar e já ficam empregados e não voltam, né? Então, essas coisas que eu vejo que Junquerópolis precisa. A gente fazer daqui, né, um lar que as pessoas não precisem sair daqui. Exatamente. Para ir atrás de oportunidades, né? E o Neto tem boas propostas nessa parte, tá bom? É isso que eu peço. Mais alguma coisa? Muito obrigado, eu quero te agradecer, viu? Por ter participado aqui do nosso Coelho Cast. Pessoal, vocês que assistiram até aqui, não se esqueça, antes de sair do canal, tá? Deixa um joinha aí, que é o botão do like. Ativa o sininho de notificação, tá? Para que você possa ver o nosso próximo vídeo. E você que está torcendo para Terezinha, tá do lado dela, tá querendo que o pessoal conheça a história dela, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, pega o link, joga no grupo da família, joga em todo que é lugar do WhatsApp aí. E esse foi mais um capítulo do Coelho Cast. Eu queria agradecer você por ter participado com a gente, queria saber qual foi sua experiência de participar do nosso podcast. Eu agradeço de coração essa oportunidade, porque recordar a nossa história, a nossa trajetória, faz um bem danado pra gente, sabe? Eu me emocionei em alguns momentos, eu peço desculpa pro pessoal nas horas que eu me emocionei, porque, gente, dá pra escrever um livro aqui, né? E recordar toda essa história, toda essa trajetória, foi um orgulho pra mim, uma honra participar aqui. Tá? E se puder servir de inspiração para algumas pessoas, eu agradeço imensamente essa oportunidade, tá? Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado, pessoal, e esse foi mais um capítulo do Coelho Cast. Até o próximo.